Esse é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O Juridicast é uma produção da Javali, consultoria especializada em marketing e business development para o mercado jurídico. Por aqui, discutimos desafios reais da advocacia empresarial com quem está na linha de frente da transformação do setor. E no episódio de hoje, vamos falar sobre dois temas essenciais para o business development jurídico: a elaboração de propostas de honorários e a condução de negociações estratégicas com clientes. Você já parou para pensar por que tantos escritórios ainda enviam propostas genéricas, feitas no Word, que falam mais sobre o escritório do que sobre o cliente? Ou porque muitas vezes se perde valor logo depois do envio por falta de follow-up ou preparo na hora de negociar? Para essa conversa, receba a Camila Machado, Head de Business Development do Devivo Castro Cunha e o Itaker Advogados. Camila, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Olá, Leandro. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um enorme prazer falar da área de Business Development. Eu sou realmente uma verdadeira apaixonada por essa área e eu estou muito feliz em poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento. Eu que estou feliz de tê-la aqui com a gente, Camila, até pela sua longa experiência, né, nesse tema e no mercado jurídico, né? E para a gente começar aqui, por que uma proposta de honorários bem estruturada é tão estratégica no contexto de Business Development no mercado jurídico? Olha, eu acho que uma proposta bem estruturada, ela é a chave da negociação para o sucesso. Só que às vezes a gente acha que uma proposta bem estruturada é aquela proposta que contém muito texto, é aquela proposta que fala muito sobre escritório, é aquela proposta que usa muito o juridiquês, né, como as pessoas costumam dizer por aí. Mas eu acredito que a grande sacada da proposta bem estruturada é quando você foca na necessidade do cliente. Então eu gosto muito de passar por todas as fases comerciais, né, que a gente vai discutir aqui um pouquinho ao longo do podcast, e colocar claramente os desafios do cliente na proposta. Então, é como se fosse meio que uma pergunta e resposta. Então, o cliente falou alguma coisa, essa pergunta, ela não está claramente ali, mas você tem que trazer a resposta para aquilo que foi discutido na reunião. Porque aí eu acredito que você, de fato, gera valor para o seu cliente e mitiga risco, né? A clareza na proposta, ela é extremamente importante. E o que você trouxe é interessante, né, Camila? Porque muitas vezes é comum a gente ver as propostas dos escritórios começando falando sobre escritório, né, e terminando falando sobre escritório, né, e o cliente muitas vezes ele fica de fora, né, da proposta, né? Exatamente. E quando a gente fala de proposta, é evidente que a gente está falando, né, de uma maneira ampla, né, porque no fim a gente tem vários tipos de proposta no mercado, né, a gente tem às vezes aquela proposta rápida que o cliente só tá, né, já é cliente, ele só precisa formalizar algo, né, ou ainda é um trabalho muito simples, né, que é uma cotação. Você tem as RFPs, que são, né, as Requests for Proposal, que normalmente empresas maiores ou estruturadas têm. Se você tem uma proposta de honorários padrão, né? Ou seja, tem vários tipos, né? Certamente tem outros. E aí a questão que eu trago aqui é, Camila, o que muda, né, em termos de estruturação e abordagem em cada um desses modelos? Na minha opinião, o que muda é você sempre dar foco para o seu cliente. O grande segredo tá quando você olha a necessidade dele. Tá. O que eu quero dizer com isso? Eu tô há 6 anos no mercado jurídico, já passei por RFPs, já passei por propostas commodities, por propostas relâmpagos, que chega a proposta, você tem algum serviço para entregar naquele mesmo dia. Então, para mim, a grande diferença tá você entender o que é uma proposta estratégica e o que é uma proposta commodity. Como é que você faz isso? Aí eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre as etapas comerciais. Então, a etapa comercial, ela começa na prospecção. Sim. Que é quando você vai abordar um cliente pela primeira vez, você estuda o mercado, você estuda o cliente e você faz o primeiro contato. Depois vem uma fase de entendimento, que é quando você marca a primeira reunião, você começa a entender os desafios, trocar ideias. E aí, a próxima fase, na minha visão, ela é a mais importante de todo o processo comercial, além até da negociação, que é a fase de qualificação, que é onde você escutou o seu cliente, entendeu o desafio, desenhou uma solução e aí você volta para o seu cliente antes de falar de preço. Aqui eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. Aí você volta para o seu cliente falando sobre a solução apresentada e principalmente como essa solução traz solução para os desafios dele. Então eu acho que essa fase, ela não pode ser esquecida. E o que acontece? Num processo rápido, existe
existe a fase de qualificação. É aquela fase que você lê o e-mail e entendeu. Se precisou, manda um WhatsApp, tira uma dúvida e dispara a proposta. Só que quando você está num contexto muito mais estratégico, ela tem um ciclo maior. E eu acho que a grande pegadinha aqui é quando nós queremos tratar tudo da mesma forma. Sim. Né? Aquele quadradinho. Recebo o e-mail, leio o pedido do cliente, eu faço uma reunião, entendo o pedido do cliente e devolvo com uma proposta pré-formatada com preço. Eu, particularmente, principalmente em casos mais estratégicos, eu não gosto de mandar proposta por e-mail sem antes marcar uma reunião com o cliente. Porque onde eu tenho a chance de validar o meu entendimento, entender com o cliente se aquilo que eu estou propondo faz sentido, e aí sim eu marco uma próxima reunião para falar de preço. Eu concordo com a tua visão, Camila. Nos treinamentos e consultorias que a gente dá sobre business development para os nossos clientes, a gente sempre fala isso. Se é uma proposta de honorários mais complexa, né, de base consultiva, você tem que fazer um bom levantamento aí, né, de expectativas e entendimento do problema e depois apresentar isso, né, seja online, mas enfim, apresentar e envia pro e-mail depois. E aí eu sei que tem cliente que fala assim, mas tem cliente que não, né, mesmo nessas propostas consultivas, ele quer que envie por e-mail. Eu falo, isso já é um bom termômetro para você avaliar se aquele potencial cliente, aquele lead, ele não tá querendo comoditizar um serviço que não é commodity. Exatamente. E na sua visão, o que toda proposta de serviço jurídico, seja ela uma cotação, uma RFP ou uma proposta de honorários, deveria conter, independente do formato ou tipo de cliente? Eu acho que não tem uma receita de bolo. Tá bem? Mas uma coisa, eu, por ser comunicóloga, né, me formei em comunicação social anos atrás e faz tempo que eu não atuo tão ativamente nessa área, mas eu acredito que a comunicação, a clareza, ela é o principal. Então a gente não sabe o destino final dessa proposta. Então se eu faço uma proposta extremamente técnica, quem vai entender essa proposta é o advogado, que é sempre a primeira entrada, né, do interlocutor que a gente conversa. Mas você não sabe por onde essa proposta vai passar. Então se você coloca um conteúdo extremamente técnico e essa proposta cai na mão de compras, não vai ter a clareza necessária. Então isso é muito importante a gente ter um escopo claro que todos entendam. Legal. E na sua visão, quais são os erros mais comuns na elaboração de proposta de honorários, tanto em conteúdo quanto eventualmente em formato? Aí eu acho que é um complemento da outra resposta, tá, né? A redação, ela é fundamental. E vamos pegar aqui o exemplo da RFP. A RFP é um tipo de proposta que você tem ali uma concorrência, né? Vários escritórios mandam e sai na frente não só quem tem o melhor preço, né? A princípio, tem esse mito de ser quem tem o melhor preço, mas é uma questão de custo-benefício. Então, você pode ter colocado o preço mais baixo que for, mas se a sua redação não dá a clareza necessária, o seu preço fica caro. Se você não deixou claro aquilo que de fato você está entregando e o benefício que o cliente está adquirindo com o seu serviço, seu preço não está condizente. E normalmente, por todo esse ciclo, é a pessoa de finanças que vai olhar, por isso uma construção de preço ideal é interessante, é a pessoa de compras que não tem o conhecimento técnico, né, que vai olhar, olha, deixa eu entender essa redação aqui para ver qual fornecedor eu vou escolher. E tem, obviamente, o time inicial, né, o jurídico em questão, que vai olhar a qualidade técnica. Então, acho que uma boa redação é o que tem que conter numa proposta e você mitiga esse erro. E você está mencionando muito sobre a questão da redação, né, o uso eventual excessivo do juridiquês, mas tem um outro aspecto, né, Camila, que é o aspecto visual. Qual que, na sua visão, é o papel, né, da linguagem visual, a personalização para a construção de propostas que geram valor percebido para o cliente? Eu acho que você trabalhar com design na proposta, ele é um grande diferenciador, né? Uma boa apresentação que você passa dizendo claramente que você entendeu os benefícios, que você entendeu o que o cliente quer e que você tem a melhor solução que vai de encontro é a chave do sucesso. Claro que o desenho da solução, o conteúdo, é de fato o que mais importa. Você pode fazer o design mais lindo que for, mas não tem a ver com aquilo que o cliente pediu. Então, eu acho que é uma combinação de fatores e sempre com o cliente no foco, né? Eu já vi algumas apresentações que são 10 charts falando do escritório, aí vem um chart com o logo do cliente e acha que você está colocando... Que personalizou, né? Exatamente, você personalizou. Você colocou o logo enorme na apresentação do cliente e falou, agora sim,
eu tô com foco no cliente, eu uso as cores do cliente. Eu acho que o foco no cliente, e que é muito bem utilizado no design, é quando você trabalha de fato o business. Você demonstra que você, de uma forma gráfica, que você entendeu, você entende do negócio dele, você entendeu o que ele precisa e a sua solução está completamente alinhada com isso. E Camila, a gente está falando bastante aqui, né, sobre uma estruturação de uma proposta, mas a gente sabe que o desafio começa muito antes até da estruturar a proposta, que é no entendimento do problema, aí depois a gente, né, tem ali a elaboração da proposta, mas o outro desafio que existe é, ok, enviei a proposta para o cliente, né, e normalmente clientes empresariais têm ciclos de decisão longo, múltiplos decisores. Como é que a gente mantém uma proposta viva dentro do cliente nesse contexto que, às vezes, o processo de tomada de decisão do outro lado, ele é complexo? Leandro, eu acho essa sua pergunta interessantíssima, porque na minha visão, eu gosto de olhar por duas óticas. Tá. E aqui eu tô repetindo sobre o foco no cliente, mas de fato o foco tem que ser no cliente. Então, a primeira visão, que é super importante, é você conhecer o ciclo de compras. É muito comum o advogado, né, o escritório, o sócio, ter relacionamento com o departamento jurídico. Isso é o básico do básico. Aí conhece o diretor jurídico, o gerente jurídico, advogado júnior, mas quantos escritórios ampliam essa visão para falar, deixa eu fazer relacionamento com o CFO, né? Porque é o CFO que é o assina comitê o cheque. De compras, né? Que às vezes o comitê de decisão, que ele é muito maior, né? Exatamente. Então, por exemplo, quem assina o cheque nas empresas, né? Então, você tem que falar com quem assina o cheque. Então, passar por relacionamento em finanças, passar por relacionamento em compras, entender de fato o ciclo. Óbvio que tem empresas que, né, se você vai para o middle market ou empresas menores, que não tem toda essa estrutura corporativa. Mas você tem que entender, a hora que você enviar essa proposta, em quais mãos vão cair e como eu me relaciono com essa pessoa. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu vejo e que eu acho que o mercado jurídico ele tem ganhado muita força nesse sentido é fazer a gestão comercial. Então, aqui eu já comentei um pouquinho do ciclo comercial com a minha visão, mas a gestão comercial, ela é sobre disciplina. Então, é ter uma gestão que você tem encontros semanais com aquelas pessoas que estão gerenciando as propostas. É você estipular essa rotina que você faz com que nenhuma proposta caia no esquecimento e dê a tratativa correta dentro do ciclo que ela se encontra. Porque, por exemplo, você pode ter um cliente que você falou, ele fala assim, me procura daqui 3 meses, porque agora não é o momento. Se você não tem a gestão comercial, isso vai cair no esquecimento. Então, você tem que ter o compromisso, a disciplina de daqui 3 meses. Se você achar que vale a pena, você precisa entrar com o cliente. E aí, você pode ter CRM, né, que são em escritórios mais evoluídos, mas uma gestão no Excel ou mesmo numa agenda é importante. Porque o que mais importa é você ter a frequência e sequência. Eu sou uma grande fã do Bruno Strunz, não poderia deixar de mencioná-lo aquilo. E ele fala muito sobre a frequência e a sequência. E isso tudo, ela fica dentro de uma gestão comercial muito bem estruturada. Legal. E Camila, você mencionou um ponto, né, que é evidente que para lidar com ciclos longos, você tem uma ferramenta, né, sobretudo um CRM, hoje tem CRMs muito simples, né, de baixo custo, ajuda, né, mas não adianta também ter um CRM se não tem a disciplina. Você tocou num ponto fundamental, né, porque eu entendo que, por um lado, o advogado, muitas vezes o sócio, ele tem outras atribuições e é natural que tenha, né, mas se ele não bloca um tempo para ele fazer esses follow-ups, pode ser o melhor CRM do mundo, né, ele não vai conseguir. E um aspecto que você mencionou, que é, né, entender o processo de tomada de decisão da empresa, né, e a gente só descobre isso também no momento que a gente está entendendo as necessidades desse cliente, né, e o que eu observo é que muitas vezes os advogados, eles têm receio de perguntar isso. Exatamente. Você acha que isso é deselegante, é algo que não pode ser feito ou não? É muito pelo contrário, tem que ser feito. Ao contrário. Eu acho que uma boa reunião é aquela que você escuta o que seu cliente está falando, mas que você faça perguntas inteligentes. Obviamente, você não vai perguntar aquilo que você encontra na internet, mas perguntar sobre por onde aquela proposta vai passar. E eu, assim, eu arrisco até dizer que muitas vezes eu pergunto sobre budget. Com toda a elegância do mundo, você deve perguntar sobre budget, porque na hora que você chegar lá na negociação, a forma que você vai propor os seus honorários, e aí eu acho que tem que ter uma criatividade enorme, né? Não tem uma regrinha,
eu só cobro por timesheet, eu só cobro por fase, eu só cobro por êxito. Você tem que preparar uma negociação, uma proposta de honorários que vá a favor com aquilo que seu cliente precisa. E como é que você vai saber o que ele precisa se você não perguntar? Então, as perguntas, elas têm que ser feitas, obviamente, com muito cuidado, depende do nível de relacionamento, com elegância, mas elas precisam ser feitas para você ser mais assertivo. Legal, e aí você está justamente falando aqui de negociação de valores, né? Como conduzir uma negociação de valores sem comprometer a margem ou desvalorizar os serviços prestados pelo escritório? Porque a gente sabe, né, que o cliente pede desconto, né? Exato, aí eu volto para a fase do ciclo comercial de entendimento. Eu acho que tem 3 elementos aqui, sendo bem genérica, tá? Que se eu fosse classificar, 90% dos clientes entrariam nesses 3 elementos. Você tem aquele cliente que busca preço. Na partida, né, Camila? É a partida, é isso. Então, a característica, não dá para generalizar, não estou dizendo que todo cliente sempre procura preço, né? O determinado cliente sempre procura preço. Depende muito do momento, depende muito do serviço, mas enfim, ele quer um menor preço. Tem outra categoria que é a reputação. Então, aquele cliente, ele está buscando um escritório que tenha reputação por alguma razão. E tem muitas empresas globais que isso vem top-down. Olha, eu quero que você trabalhe com o escritório X, aí abre muitas vezes uma RFP, mas já sabe que o que mais importa está direcionada para a reputação. E tem um terceiro elemento, que é a diferenciação. Então, eu acredito que a chave para você fazer uma boa negociação de valor é você entender por que aquele cliente está te procurando. Ele está buscando preço? Eu tenho condição de chegar nesse preço? Ele está buscando que eu tenha uma solução completamente diferenciada, está contando com a minha especialização, está contando com a minha qualidade técnica única? Ou ele está buscando um escritório que tenha uma reputação de mercado? Então, eu acho que aqui, entender tudo isso é o que vai te dar subsídios para uma negociação de valor. E Camila, ao entender isso, é possível até o advogado, né, ou o profissional de BD, no processo ali de qualificação, eventualmente avaliar e decidir que eventualmente não faz sentido seguir com uma negociação, não? Porque se eventualmente eu sou um escritório que vendo diferenciação, que eu vendo reputação e o cliente está comprando preço, talvez essa oportunidade não seja para mim, né? E praticar essa honestidade ali, né, eventualmente pode ser algo interessante para ambos os lados, você não acha? Concordo totalmente. Eu acho esse ponto fundamental, né? E assim, eu brinco, se você perder uma proposta, não leva pro coração. Sim. Toda proposta, para mim, ele é um grande ganha-ganha. Então, ela tem que ser boa para o cliente, mas boa para o escritório. Obviamente, você tem estratégia, às vezes, de comprometer uma margem ou outra para ganhar o cliente. O que eu trago uma reflexão aqui, que isso pode ser uma pegadinha. Porque se você começa com um preço muito, muito baixo no cliente, com a expectativa de ganhar o cliente e ganhar outros serviços, fica muito difícil você subir valor. Então, e valor eu não digo preço, tá? Subir o valor agregado. Talvez você fique reconhecido como um escritório com honorários mais baixos. Então, assim, eu acredito sim na estratégia de redução de margem para você entrar no cliente, fazer o upselling, tentar um cross-selling para ganhar confiança, mas eu tomo muito cuidado quando você entra ali com margem negativa ou tem que baixar muito seus preços, porque depois você subir e demonstrar o seu valor fica muito mais difícil. E é curioso esse ponto, eu concordo contigo, Camila, porque tem muito cliente que usa desse artifício, né? Fala, olha, eu sou aqui uma empresa grande, eu tenho muita demanda jurídica e eu quero conhecer seu trabalho, então vamos trabalhar aqui nesse primeiro serviço de uma forma diferenciada, me dá um desconto aqui e depois a gente vai corrigindo os preços. Eu também concordo contigo, que eu acho que dificilmente se você entra por esse caminho você vai mudar, né? E aí a questão que eu trago é, como é que a gente lida com essa cultura do desconto, que no Brasil ela é forte, né? E aí eu vejo também muito prestador de serviço, não apenas no mercado jurídico, que sabe que muitas vezes o cliente vai pedir 10, 20% de desconto, então ele põe 30, 40% a mais. Você acha que isso é saudável? Olha, nós como brasileiros adoramos um descontinho, né? Com certeza. Só que eu acho
acho que aqui, na minha opinião, Leandro, tem uma questão sobre respeito e responsabilidade na construção de honorários, né? Isso varia muito de escritório para escritório, e eu acredito que se você vai adquirir um serviço, vamos lá, Leandro, você entrou numa loja de serviços e o vendedor te dá um preço. Aí ele fala assim, não, você tá na porta, tá saindo. Não, volta aqui que eu te dou 50% de desconto. O que você vai se sentir? Que você tá sendo enganado. Com certeza. Ou seja, é 50% do dobro. Então, eu acredito que a clareza para o cliente, quando você chega na fase de negociação, o principal, de novo, né, tô sendo bem repetitivo, o foco é no cliente. É entender por que você tá pedindo desconto. Você tem um problema de budget, você tem um problema de forma de pagamento, é perguntar e entender. E também colocar o lado do escritório sobre a estrutura, a preocupação com colaboradores. Então, quando a gente olha, por exemplo, para alguns escritórios, tem um SG&A enorme. E tem um SG&A enorme porque tem uma estrutura grande para suportar, seja de facility, seja de ações com colaboradores, ações de SD, e dar essa clareza. Óbvio que com muita sutileza, você ajuda a demonstrar que os seus honorários, eles foram construídos a partir da confiança, do ganha-ganha. O cliente ganha, eu ganho, e você demonstra respeito. Legal. Nosso papo tá bom, Camila, mas a gente vai caminhando pro final. E pra gente fechar aqui, de que forma que você acha que um profissional de Business Development, ele pode apoiar os advogados durante a construção da proposta e também nas conversas de negociação com os clientes? Olha, Leandro, quem me conhece sabe que eu tenho a filosofia de que BD bom é BD que tá na rua. Tá. Eu acredito que BD que fica dentro de casa, sentado no escritório, só procurando informações, é um BD que ainda tem a se desenvolver. Eu acredito muito na proximidade do cliente. Você tá ali almoçando junto com sócios, você tá conversando, você tá se apresentando, você se preocupar realmente com o sucesso do cliente. E esse ponto, ele é muito interessante, porque nesses 6 anos de mercado, eu já passei por diversas experiências. E o que eu sinto que alguns escritórios, eles têm receio de colocar o profissional de BD para falar com o cliente. Eles têm a ideia de que o próprio cliente só quer falar com o advogado, quando, na verdade, o que o cliente quer é falar do business. Obviamente, a técnica, né, o assunto jurídico mesmo, nenhum BD vai poder falar com excelência porque não é advogado. Mas dentro desse processo, tem outras fases, né? Tem a fase do relacionamento, tem a fase da negociação. E aqui eu vejo o grande valor agregado do BD, porque é curioso a vida do advogado. Em todas as empresas, você tem uma pessoa que vende e uma outra pessoa que entrega. O advogado é aquela pessoa que vende e depois entrega. Então ele tem que ter todo aquele estresse da negociação e depois ele tem que sentar sorrindo para o cliente e dar o melhor atendimento. Então eu vejo aqui uma forma que BD pode apoiar muito, diminuir essa frição da parte comercial, ajudar ali numa negociação mais estressada, entrar com as técnicas de BD e aí apoiar, dar essa tranquilidade para o advogado, para o sócio, enfim, que depois vai fazer a entrega do serviço. Eu acho muito bom esse ponto que você traz, Camila, porque, de fato, existe esse receio, por um lado eu compreendo, né, os advogados teriam receio de colocar profissionais eventualmente não advogados, né, numa negociação, né, e óbvio que quando é técnico, cabe ao advogado ou à advogada conduzir, mas toda negociação, ela tem alguma fricção, e se a gente tem alguém, né, que não vai conduzir o trabalho no dia a dia, assumir na frente dessa fricção, todos ganham, né, até o próprio cliente depois vai ficar mais confortável, né, porque às vezes o cliente também tá no papel dele de ter que negociar um desconto, ter que atingir algum objetivo lá e depois também fica desagradável, né? Então eu acho muito legal essa ponderação que você traz. Exatamente, aquela história, né? Policial bom e policial mau. Tem hora que você precisa navegar aí pela questão do acolhimento, outra hora você tem que ser mais duro. Então eu acho que ter papéis bem definidos durante essa conversa com o cliente é muito importante. E aí é onde entra o grande apoio de BD. Muito bom, Camila. Nosso episódio chega ao final e eu agradeço muito por você compartilhar com tanta clareza e também generosidade os bastidores, né, do processo de elaboração de propostas e negociação no mercado jurídico. Obrigada, Leandro. Foi um enorme prazer passar esse tempo com você. Eu que agradeço.
E você, ouvinte, se curtiu o episódio de hoje, aproveita e compartilha com colegas que também estão em busca de elevar o nível do Business Development nos seus escritórios. E claro, não esquece de seguir o Juridicast no seu tocador favorito. Toda semana, a gente traz conversas com quem está ajudando a reinventar o mercado jurídico na prática. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Até lá!